Olá, estamos chegando. Hoje, dia 8 de junho de 2023. Esse é o podcast Previna-se número 17. Então, muito obrigado aí a você que nos acompanha, a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje, imagina, pleno feriadão, estamos aqui para poder te presentear com mais um podcast com informações, porque você que precisa saber, até para poder atender a demanda do mercado. E o tema de hoje é um tema muito importante, como todos que nós trazemos, né? Vamos falar hoje sobre prevenção de incêndios. E sem dúvida que fomos buscar no mercado um especialista. Então, você que está acompanhando aí a divulgação das artes, já sabe quem é que vai estar com a gente. Ela já vai falar, já vai se apresentar. Mas eu quero deixar claro que a prevenção de incêndios é de suma importância. E você, síndico, você, administrador, precisa entender a necessidade de cumprir com aquilo que está na legislação. E não por cumprir legislação, mas sim por entender que você pode salvar vidas com essa situação. Lembrando que o podcast Previna-se, ele é o oferecimento da Macor. Então você que precisa de segurança, segurança pessoal, escolta pessoal, porque a Macor é a maior empresa de escolta de cargas do Brasil e ela também está entrando na área condominial. Então qualquer necessidade, www.macor.com.br, telefone deles 39590111. Também estamos com a Capa Security. Então você que precisa de segurança eletrônica, CFTV, controle de acesso, www.capa360.com.br, telefone deles 4040-3821. Estamos também com a General Bombas, você precisando adequar as suas bombas, fazer manutenção nas bombas, substituição, www.generalbombas.com, telefone 2038-8679. Estreamos na semana passada mais 2 apoiadores, né, que é a Ômega Service. Então, limpeza, portaria, qualquer situação relacionada a serviços gerais, omegaservice.com.br, telefone 2601-5027. E a Orion Lift Elevadores, você que precisa de manutenção de elevadores, adequação, modernização, orionlift.com.br, telefone deles 2601-5027. Ah, não, inverti os telefones. Da Orion é 3864-2006. Desculpa, Leandro, confundi o telefone de vocês. Então, Orion 3864-2006. Então, obrigado aí a você que nos apoia, né? Os nossos apoiadores. Até porque o Previna-se não funciona sem vocês. Então, muito obrigado aí por confiar nos nossos serviços. Agora, vamos tratar aí sobre o assunto, né? O tema de hoje, inclusive eu tomei a liberdade de usar uma frase que ela até é dita no filme Joelma, que o incêndio ocorre onde falha a prevenção. E sem dúvida que é um assunto de suma importância. Então quero te agradecer, Cláudia, por ter aceito o convite, né, por ter concordado em estar aqui com a gente nesse feriado, né. Então quero que você se apresente, diga para o nosso internauta quem é Cláudia Leão, fale dos seus serviços, fale aí da sua expertise, porque agora é assim, quem que é o nosso internauta, né? É aquele que vai contratar o nosso serviço. Síndico, administrador de condomínios. E, na verdade, a ideia é compartilhar aquilo que você sabe muito bem, que você, síndico, precisa entender e conhecer. Então, boa noite, seja bem-vinda, obrigado aí pela sua presença. Fique à vontade aí para suas considerações iniciais, se apresente para o nosso mercado, porque assim, muita gente te conhece, mas também tem muita gente que ainda não. Fique à vontade, por favor. Obrigada. Boa noite, Moreno. Boa noite, internautas. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse feriadão. Obrigada por esse momento, né, especial aqui da gente poder compartilhar, né, as nossas informações, o que a gente aprende, o que a gente sabe. Bom, eu me chamo Cláudia Leão, como todos me conhecem, né, a empresa que eu tenho está aí desde 2006 no mercado. A Souza Leão Engenharia, uma empresa especializada em segurança contra incêndio, contra combate a incêndio, e é uma empresa especializada também em projetos de AVCBs e adequações. Então, nós temos aí um amplo conhecimento aí de todas as normas, critérios, decretos, leis que regem, né, toda essa área, todas as necessidades aí que as edificações precisam se adequar. Maravilha, Cláudia. Então, qual que é a ideia desse bate-papo, né?
esclarecer para o internauta, até inclusive, o que ele precisa até para adequar o empreendimento dele. Eu tive contato essa semana com uma administradora que até comentou que o síndico não está querendo adequar o empreendimento. Ele está Uhum. dizendo, até ele contestou perguntando para a administradora: "É obrigatório?". Então eu já quero começar com você, até são dúvidas dos internautas. Então você internauta que tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer sugerir alguma pauta, os nossos canais de comunicação: programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 9, ao contrário, 11 9 1681 6650. Então, primeira dúvida do nosso internauta, Cláudia, é sobre a VCB. Perfeito. Mas aí, antes de falar de Uhum. AVCB, eu queria que você esclarecesse para o nosso internauta a diferença. Uhum. O que é AVCB, quando ele é aplicado, e o Uhum. que é CLCB. Porque outro dia a gente recebeu um e-mail e o internauta ele colocou justamente isso: Uhum. CLCB e uma interrogação. O Uhum. que é? Uhum. Então, porque é falado muito pouco de CLCB, né? Uhum. Porque você vai falar aí da metragem e tal. Mas então, por favor, antes de falar de obrigatoriedade, Uhum. explica a diferença. O que é CLCB Uhum. e o que é AVCB, por favor, para o nosso internauta Perfeito, já perfeito. entendendo. Então vamos entender. O AVCB, tanto o CLCB, são certificados de segurança das edificações, né? O famoso auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. E o CLCB é o mesmo certificado de segurança. O que que difere um do outro? É o tipo de edificação, a metragem, a quantidade de pavimentos. Então, por exemplo, o AVCB, quando a gente tem uma edificação acima de 750 metros quadrados, ela já se enquadra no projeto técnico exigido no Corpo de Bombeiros, porque é uma área acima de 12 metros de altura e que tenha mais que 750 metros. Então, aí já tem a obrigatoriedade do AVCB. O CLCB já é diferente do AVCB, porque é uma edificação menor, até aí 6 metros máximos de altura, e a gente tem uma área aí em torno de 150 metros. Mas aí vocês podem me perguntar: "Ah, mas e as edificações que estão entre 150 e 750 metros?". Exatamente, aí é o projeto técnico simplificado, que já não é a mesma coisa que o projeto técnico. O que que significa? O nome já diz simplificado, ou seja, é uma edificação que está acima de 150 metros quadrados, porém, ela não tem alguns sistemas, como, por exemplo, o sistema da rede de hidrantes, que já é uma edificação acima de 750 metros quadrados exige. Então, ela vai se enquadrar no projeto técnico simplificado. E essas áreas menores, que aí a gente pode corresponder aos comércios menores, às clínicas, enfim, toda essa área, comércios pequenos, né, que vão aí até essa área máxima, aí a gente enquadra no CLCB. Então essa é a diferença. E o AVCB, Moreno, lembrando que ele é dedicado a edificações que não são, não tem ocupação unifamiliares, residências unifamiliares. Por quê? Somente as residências unifamiliares, elas estão dispensadas do AVCB. Do restante, todas são de obrigatoriedade, ou se enquadrando no CLCB ou se enquadrando no AVCB. Ou lá no meio, no projeto técnico simplificado. E é importante você comentar isso, até para deixar claro, porque a gente ouve muito o seguinte, e você também deve ouvir muito isso, né? Ah, mas Uhum. é obrigatório? E sinceramente, o internauta sabe, eu sou muito transparente aqui. Não importa se é obrigatório ou não, né? Se você vai promover uma adequação, promover alguma situação que possa preservar vidas, não tem que ser obrigatório. Concordo. Mas, né, como eles Concordo. perguntam sempre, aonde está escrito isso? Porque eles querem saber Perfeito. assim. Até eu tive recentemente conversando com um síndico e fomos tratar sobre a renovação da brigada de incêndio. E Certo. ele, mas. Até ele falou umas palavras lá que eu não vou repetir aqui, né? Pô, mas que saco, todo ano esse cursinho. Eu falei, não é cursinho, não. Mas, né? Aí ele falou, daí ele me perguntou: "É obrigatório?". E aí eu respondi pra ele, mas agora eu quero que você responda para o nosso internauta. Perfeito. Primeiro, se é obrigatório esse CLCB, AVCB, tá-tá-tá, Uhum. e inclusive a brigada de incêndio, e aonde está escrito isso? Porque o Perfeito. síndico ele quer saber isso.
o síndico gosta de escrito. Onde está Ótimo, escrito? ótimo. Então vamos lá. A obrigatoriedade está lá no decreto estadual, que é o 63911 de 2018. Esse decreto, ele rege todas as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros hoje vigentes, que são as instruções de 2018, desde a número 1 até a número 50 e pouco, não lembro agora o número, mas a só única que é de 2020 é a instrução número 42. E a brigada de incêndio, ela está prescrita na instrução técnica número 17 de 2019. Então vamos lá. Então o decreto estadual 63911 de 2018, na linha 1, coloca exatamente essa obrigatoriedade do AVCB, que é isso que eu te falei. Somente as residências unifamiliares que estão dispensadas. Mas do restantes, todas as edificações, elas são obrigadas a cumprir a emissão o protocolo, né? O processo todo para emitir o AVCB. Em relação à brigada de incêndio, a obrigatoriedade está lá na instrução técnica número 17, está numa tabelinha no anexo A. O que tem nessa tabelinha? Conforme o tipo de edificação, a ocupação, se ela é comercial, residencial, industrial, enfim, reunião pública, do que for, ela tem um cálculo específico que a gente faz para a obrigatoriedade do curso da brigada de incêndio. E daí vem aquela pergunta, né? Tá bom, então você está agora no processo do AVCB, né? Que a gente começou falando de AVCB, então você está no processo do AVCB. A brigada de incêndio faz parte do processo, então. Sim. E é engraçado que, não quero denegrir a imagem de nenhum dos nossos concorrentes, mas é engraçado que alguns colegas, eles acabam criando algumas regras que não estão no decreto. E aí, o que acontece? Para revalidar o AVCB, Uhum. que aí é outra situação que eu quero que você esclareça para o nosso internauta. Sim, a É renovação. renovar ou revalidar? Renovar. É Ele renovar. já não está válido? Não, ele já perdeu a validade. Então é revalidar. Não, Você vê, olha só, é. até entre nós tem essa dúvida. Uhum. E então, é interessante que o internauta, o síndico, o administrador, busque assessoria adequada. O nome não importa. Você tem que ter o documento. Se ele vai estar revalidado, renovado. Mas olha a briga que. E isso foi numa assembleia. Na assembleia, daí cada empresa se apresentou e um falou revalidar, outro falou renovar. Começaram a discutir na assembleia. Bom, é uma coisa simples. Quando você pega o documento, até vocês podem ver algumas edificações que já emitiram o AVCB, vocês olham no documento, está escrito: a validade da emissão deste certificado é de até tal data. Então, resumindo, revalidar ou renovar, Tem que fazer. tem que fazer. Tem que emitir o documento, não tem como. Então, mas para o processo, né? Então agora vamos renovar, revalidar, vamos atualizar o documento para o Perfeito. empreendimento. Exato, Aí tem alguns documentos lá que tem que ser apresentados. exato. E a brigada de incêndio é um. É um. Isso eu posso te falar? E tem prazo? A brigada tem que ter alguma. Porque o que eu escutei no outro dia, um cidadão comentando, que para o processo, né, para adequar esse documento, revalidar, adequar, a brigada tem que ter menos de 6 meses. Olha, eu vou ser sincera, todos os imóveis que estiveram comigo desde 2006 até hoje, que é desde quando eu abri a empresa e comecei a entrar nesse processo de AVCB, até hoje o Corpo de Bombeiros tem me passado o prazo de 1 ano, e conforme o decreto estadual 63911 de 2018, a gente vai lá nas alíneas e fala da emissão dos atestados, e que os atestados todos, não é só a brigada de incêndio, todos têm a validade dentro do processo no prazo de 1 ano. O processo fechado, que aí já está emitido, claro, aprovado e emitido, aí renova-se dependendo do tipo de ocupação. Exemplo, se for comercial a cada 3 anos e a ocupação residencial 5 anos. Aí você faz novamente. Porém, a gente também tem que separar aqui as normas regulamentadoras, o Corpo de Bombeiros e Prefeitura. Cada um desses órgãos tem uma exigência mínima aí nas datas. As normas regulamentadoras pedem que a brigada de incêndio seja renovada, feita uma vez por ano, desde que isso, se não houver mudança no quadro de funcionários. O Corpo de Bombeiros pede a renovação da brigada no máximo em 1 ano, e Prefeitura também, máximo 1 ano, até para os processos de edificações comerciais, autos de vistoria de segurança, certificado de manutenção, licenciamento e tudo, é 1 ano a brigada de incêndio. Porque pelo que eu entendi, o que acontece?
Não tô denegrindo a imagem de concorrente, não tô faltando com ética, nada disso. Mas a empresa estava no processo para Uhum. o AVCB. E a brigada estava vigente, a brigada do empreendimento. Só que a brigada tinha mais de 6 meses. Ah. E a empresa alegou que o bombeiro exige que a brigada tenha data de execução menos de 6 meses. Então não existe isso. Não, não Ela existe. estando Não, válida, estando válida, o que pode acontecer, assim, tá, chegando nos 5 dias para vencer, 10 dias para vencer, aí o Corpo de Bombeiros pode encafifar com a situação e falar: "Não, renova esta brigada", porque já está praticamente vencida, né. mas aí, agora agora eu sou síndico, né, Aham. agora eu tô síndico e tô precisando, até fazer seguro, né, preciso Perfeito, renovar o perfeito, seguro, e o perfeito. seguro vai exigir a brigada de incêndio, Aham. um dos documentos. E eu sou aquele síndico de condomínio residencial, tem aquela dor de cabeça tremenda, ninguém quer participar. Putz, você marca a brigada, desce 2, 3 gatos pingados. Então, existe uma quantidade mínima de brigadistas? Porque Existe. aí até para o internauta entender, existe uma diferenciação, né, de tipo de Uhum, condomínio. Condomínio comercial, condomínio uhum, residencial e os outros tipos que nós conhecemos aí, mas vamos falar só de comercial e residencial. uhum, A brigada é diferente de um para o uhum. outro. Mas eu quero chegar onde? Quantidade de brigadistas. Tem uma quantidade mínima ou se tiver lá, como a gente vê muito, né, 3, 4, é válido isso? Então primeiro, quantos Uhum. brigadistas são exigidos no mínimo para se montar uma brigada de incêndio? Então vamos lá, vamos dar um exemplo para uma edificação residencial, que é conforme você disse. O número de brigadistas vai depender do tipo de ocupação da edificação. Então, exemplo, se a ocupação é um prédio residencial, vai depender do número de pavimentos. Exemplo, se eu tenho uma torre com 10 andares, eu preciso no mínimo de 10 pessoas, mais 80% dos funcionários daquela edificação. Então, 10 mais 80% dos funcionários. Outro exemplo, eu tenho uma edificação com 15 andares. Eu preciso, no mínimo, de 15 pessoas, ou seja, uma pessoa por pavimento, mais 80% do número de funcionários. E eu vou te falar, Moreno, eu já tive situações, né, de clientes aí que fizeram brigada com os 3 gatos pingados, sendo que a edificação tinha mais de 8 pavimentos. Eu já tive 2, 3 brigadas que foram entregues, né, para análise no Corpo de Bombeiros e foram negadas. Literalmente, o AVCB não saiu porque não tinha o número mínimo de De participantes da brigada participantes. de incêndio. Aí a pessoa fala: "Ah, mas que chata, essa engenheira é muito chata, essa empresa é chata. Ai, vamos procurar outra empresa", mas não adianta. Qualquer empresa vai Qualquer passar empresa, orientação. seja quem for a empresa contemplada, o engenheiro quanto quem for, vai ser brecado lá no Corpo de Bombeiros, se não tiver o número mínimo dos Mas participantes. aí, Cláudia, eu vou fazer o seguinte, eu concordo com você, mas aí, síndico, o que que a Cláudia está dizendo? Para você buscar uma empresa séria, né? Porque você falou, seja quem for, um engenheiro sério, um técnico que seja Um sério, técnico de segurança vai sério, vai exato, exigir a quantidade mínima. Eu tô falando exato. isso porque eu tive num empreendimento onde o síndico falou assim: mas ano passado não me exigiram isso". E ele perguntou: "A lei mudou do ano passado para cá?". Ah, eu tenho algo para te dizer. Boa. Desde a da pandemia, desde setembro de 2021, se tornou obrigatório a entrega da emissão do atestado da brigada para análise em sistema do Corpo de Bombeiros. Então, anterior a setembro de 2021, as brigadas não eram analisadas, não que elas não eram analisadas, elas não eram, uma análise mais detalhada. Então, a partir de setembro de 2021 para cá, as brigadas foram, analisadas já mais detalhadamente e entraram aí no vespeiro, que eu posso te dizer. Por quê? Porque era feito com 2, 3. Exatamente. E o pior, hein, acho que você deve ter passado por isso e certamente deve ter negado. Eu tô Sim, falando isso, gente, até pra vocês saberem, nós somos parceiros, então, é, eu sou instrutor de brigada de incêndio da empresa da Cláudia, e a gente sofre muito isso de chegar no local sofre. e o síndico: "Ah, mas eu vou pegar os nomes de quem fez o ano passado". Não, se a pessoa não tá participando, não tem que pegar o nome de quem fez o ano passado. Não, Mas tem não, muitos não. para você entender, síndico, não aceite brigada de incêndio feito por nome. Tem que ter a presença da pessoa. E depois o Uhum, bombeiro vai visitar o local
e chama o brigadista para poder conversar e ele não sabe? Já aconteceram casos também, o Moreno, que assim, hoje a gente também, antigamente o Corpo de Bombeiros não multava, né? Hoje, depois dessa nova norma, os decretos, tudo se alterou, mudou, e hoje o Corpo de Bombeiros tem o poder da multa, da fiscalização. E nós temos também as responsabilidades. Então, supondo que aconteça um sinistro no seu imóvel, né? Até independente do seguro. Aí vem a perícia e a fiscalização. Aí se confirma que aqueles brigadistas não participaram da brigada, E aqueles que brigadistas não são não brigadistas. são brigadistas, além de outros quesitos técnicos que são analisados em local, a questão dos sistemas em loco existentes, as responsabilidades do engenheiro e do síndico, né, como responsável e tudo. Aí tem toda essa análise. Aí quando se vê um atestado que tem uma falsidade, né, comprometedora, então essas coisas não devem acontecer, né, Morena? A gente tem que prezar, como você disse, buscar aí profissionais éticos, empresas éticas, que vão realmente buscar o mais importante, a segurança, que é por isso que se preza por essas normas, pela segurança física das pessoas, o patrimônio, e claro, pessoas éticas que vão fazer as coisas da forma como elas devem ser feitas, como a norma menciona. Eu estive recentemente também. Eu gosto muito de dar exemplo, o nosso internauta sabe disso, e exemplo até para poder te facilitar a sua resposta. Uhum, Tive numa situação onde, quando da negociação para a brigada de incêndio, o síndico me perguntou o seguinte: mas eu tenho uma. Assim, me incomoda muito quando o contratante pergunta do cursinho. Não é cursinho, é uma brigada de incêndio, né? Mas daí ele perguntou: esse cursinho demora quanto tempo? E eu quero que você diga qual que é a carga horária de um treinamento de brigada de incêndio, por quê? Eu uhum, falei pra ele a carga horária. Ele de jeito nenhum. Não, esse tempo todo não vamos ficar não. Até porque, o que que ele me falou? Ele falou uhum. assim: "Eu tenho mais o que fazer". E eu pensei, né, e eu não tenho nada pra fazer, né. Pois Eu vou é. lá ficar então, né, não incomoda isso? Porque É. se foi determinada uma carga horária, eu acredito, agora eu tô falando como leigo, se tem uma carga horária de 10, 20, 30, 50 horas, é porque deve ter algum fundamento técnico, né. Sim, sim. Então, por exemplo, quando você se formou engenheira, você ficou na faculdade quantos anos? 4 ou 5 anos? Nossa, Então não foi foi porque a faculdade quis: "Ah, eu quero para formar engenheiro aqui minha muito faculdade tem mais. 10 anos", É. não. Então tem um Uhum, porquê, sabe. uhum. Então eu quero que você, por favor, esclareça para o nosso internauta. Brigada de incêndio para condomínio, aí seja ele comercial ou Sim, residencial, qual que é a carga horária perfeito, exigida e o que que o síndico pergunta para nós, para mim, para você, né. Qual que é a carga horária mínima, né, perfeito. qual Então que é o mínimo, porque daí, aham. presta atenção internauta, ela vai falar qual é a carga horária mínima. Então cuidado com contratar esses treinamentos. Bom, eu não vou responda primeiro que, É. tem porque você sabe que Então vamos tem. lá, vamos por partes, então vamos lá. Na edificação residencial, a carga mínima exigida na Instrução Técnica número 17 de 2019 do Corpo de Bombeiros, a mínima para o residencial são 4 horas, tá? Porém, para o edifício comercial, vai se depender da quantidade de material que eu tenho nessa edificação e que tipo de material. Mas você pergunta, o que tem a ver o material com a história da brigada? Ou seja, cada material tem um tempo de combustão no fogo. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem uma tabelinha de todos os tipos de materiais e quanto tempo cada material demora na combustão para o fogo acabar com ele. E essa combustão, essa quantidade de materiais que a gente tem vai determinar se são 4 ou 8 horas, no caso dos edifícios comerciais. Então, quando eu tenho muito acúmulo de celulose, papel, madeira, tecidos, e dependendo do número de pavimentos, e somando todos esses pavimentos, chegando lá num valor por quilo que eu tenho, se for muito, vai ser no mínimo 8 horas. Se for razoável para menos, exemplo, 300 joules que a gente fala, que é uma unidade, né? Vai ser até 4 horas. Passou de 300 joules, aí eu já tenho uma carga mínima de 8 horas para os edifícios comerciais. E no caso, para edificações industriais, aí tudo vai variar conforme o tipo de ocupação e pode até ser necessário levar em campo, né, dependendo da carga, do tipo de material usado, quando são materiais perigosos, combustíveis, muito combustíveis, aí eu tenho que levar em campo e passar o dia todo lá em campo. E outros não, outros podem ser dentro da própria edificação,
dependendo aí da quantidade de joules. E é bom você falar isso, porque quando eu falo, o pessoal, mas você é muito chato, você é muito. Então não sou eu que estou dizendo, né? É a Cláudia Leão, que é especialista, tem a empresa que faz esse trabalho. Então, quando a gente comenta de 4 horas, 4 horas é o mínimo. É o É o mínimo, mínimo, é o porque aí, mínimo. lógico que ela falou o termo técnico e tal, mas então é o seguinte, e uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Eu fui funcionário de uma administradora de condomínios. Óbvio, não vou citar o nome deles aqui, até porque eles não nos patrocinam. Então, aqui só é falar do nome de quem colabora com a gente. Tanto que é uma corta aqui na tela. Então, e essa administradora, ela chegou a ter quase 20 condomínios na região da Vila Olímpia. Hum, Então, o que que eu me lembro muito bem disso, numa reunião lá enfim, para ir ser mais objetivo, eu sugeri fazer um pool dos condomínios e irmos para o campo prático. Putz, um síndico deu um murro na mesa. "Você tá louco? Você acha que meu dinheiro é capim?" Falei: "Seu dinheiro vai ser capim a hora que ele pegar fogo." é verdade. Então, a gente muitas vezes tem que ser mais até direto e objetivo, porque falta no nosso país, não sei se você vai concordar, mas é cultura, né. Não existe essa cultura de segurança, cultura de prevenção, e aí ficam se perguntando: "Ah, é Uhum, obrigatório? Tá bom, é obrigatório, mas quanto tempo?" Por que eu tô uhum. fazendo toda essa explanação? Então cuidado, síndico, de contratar brigada de incêndio por preço, né, por valor não é valor, é preço. E brigada de incêndio de 1 hora e meia, 2 horas. É, Você sabe que tem no mercado exato. aí alguns aventureiros brincando de ensinar. Brincando de incêndio. E infelizmente os Uhum, contratantes estão brincando de aprender. Não existe a possibilidade de uma brigada de incêndio ter menos que 4 horas, não existe. uhum. 4 horas é o mínimo e ainda é um tempo muito curto, Sim, porque 4 horas você fala só sobre prevenção de incêndios. E a exato. norma ainda fala que tem que falar de primeiros socorros. E como é que você fala prevenção de incêndios, primeiros socorros em 4 horas? Então cuidado, síndico, abra os olhos, É. porque você responde civil e criminalmente. Mas aí, Cláudia, vamos Uhum, vamos pra infelizmente aconteceu a tragédia, né, houve a uhum. tragédia, está pegando fogo no empreendimento, e nós precisamos sair do empreendimento. Sim. E uma coisa que eu percebo muito, eu sou muito Uhum, observador, assim como uhum. você também é. A gente que trabalha vistoriando, a gente É. vistoria. Você entrou no lugar, você tá vistoriando já, né. Opa, vamos lá. Porque é natural isso, acaba sendo natural, e a gente acaba ficando até chato, né. Sim. Você acaba até mas aí, assim, eu tô no ambiente e eu preciso sair desse ambiente. E eu entendo que é importante ter a sinalização, Uhum, né. Existe alguma norma, alguma regra, alguma lei? Porque é isso que a gente escuta sempre, né, preocupando. "É, mas é obrigatório?" uhum, Vou falar uma coisa pra você, síndico, por favor, não faça essa pergunta não. Porque se a gente tá orientando, é porque uhum. é obrigatório. E nem o fato de ser obrigatório não. Você está proporcionando condições para poder salvar vidas. Então, sinalização, ela é norma, é regra, é obrigatório ter ou eu posso deixar o ambiente. Tô te perguntando pelo seguinte, um Uhum. síndico me falou assim: "Essas placas são feias". Ele falou assim: "Eu não quero esses negócios", ele falou assim: "Eu não quero esses negócios presos na minha parede". Pensei: "Poxa vida, né". É. Então, primeiro, não é pela beleza, É, não é pela eu acho estética. Então é Uhum. obrigatório? Então vamos lá, é obrigatório sim, Morena. A gente tem a instrução técnica aí do Corpo de Bombeiros, que rege o tipo de sinalização, e ela deve ser realmente fotoluminescente, e ela tem que ter o CNPJ obrigatoriamente no inscrito da sinalização. Porque se pega fogo, é essa empresa que vai ser acionada juridicamente, basicamente é isso. Mas a questão do layout, realmente a gente sabe, sinalização mesmo, por layout, ela não é bonitinha não, mas ela é importante por segurança, porque na hora do vamos ver, quando se acaba a energia da edificação, ela, durante os períodos em que ela tem a luz, ela absorve essa luz, por isso que ela é fotoluminescente, no escuro ela vai gerar esta luz para que você possa ver o ambiente. Mas ela não ilumina, Ela né? não ilumina, Porque um síndico me perguntou: ela não "Ah, então eu ilumina. posso ter essa placa?" Olha, tudo bem, você tem todo o direito de perguntar, qualquer dúvida, mas olha o que eu ouvi recentemente. Tá bom, então se ela é fotoluminescente, eu posso tirar a luz de emergência?
Eu falei, não, porque ela não ilumina. Não, ela não Luz de ilumina. emergência é luz de emergência. Ela não ilumina. A sinalização fotoluminescente é outra coisa. É outra coisa, exato. Agora, dependendo do tamanho da sinalização, que a gente tem também aí a parte técnica, as NBRs que regem, né, como que as sinalizações devem ser feitas, produzidas aí pelos fabricantes, né? E a gente sabe que dependendo do tamanho, quanto maior, uma área maior, ela vai gerar essa luminosidade. E quanto a área menor, menor será a luminosidade. Então, geralmente, para os prédios, exemplo, residenciais, a gente sempre pega as placas menores que atendem muito bem o ambiente das rotas de fuga, que são as escadarias, onde a gente coloca aquele desenho do menininho descendo, né, até o nível da rua. E, por exemplo, se o nível da rua é no térreo, quem está no subsolo é o Sobe. menininho subindo até o térreo. E daí, se tu está em cima, desce, né? Sim. Embaixo sobe para o nível da rua. Então é isso. Maravilha. Estamos finalizando aí o nosso primeiro bloco, então muito obrigado aí a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando, o podcast Previna-se, ele é um oferecimento da Macor Segurança. Então você que precisa de serviço de segurança, segurança pessoal, segurança condominial, segurança para sua empresa. A Macor é a maior empresa de escolta de cargas do Brasil. Então qualquer necessidade, www.macor.com.br, telefone deles 3959-0111. Também estamos com a Capa Security, segurança eletrônica, controle de acesso, monitoramento de alarme, www.capa360.com.br, telefone deles 4040-3821. Também estamos com a General Bombas, qualquer necessidade de manutenção de bombas, de substituição, de até modernização das suas bombas, www.generalbombas.com, telefone deles 2038-8679. E semana passada estreamos aí 2 novos parceiros, então muito obrigado aí a Orion Elevadores e a Omega Service. Então você que precisa modernizar seu elevador, fazer manutenção nos elevadores, contrato que é obrigatório, orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, e a Omega Service, serviço de limpeza, portaria, manutenção predial, www.omegaservice.com.br, telefone deles 2601-5027. Temos que honrar quem está com a gente, né? Temos que valorizar até, inclusive, obrigado a vocês que nos apoiam, né? Todas as empresas, Macor, Capa, General, Orion e a Omega Service. Mas, Cláudia, retomando aqui, iniciando o nosso segundo bloco, infelizmente não dá para falar de incêndio, não dá para falar desse assunto sem tocar no Joelma, né? É verdade. E o Joelma, ele foi É um verdade. marco aí até com relação à legislação, né? Que tem a legislação Sim. antes do Joelma De 83, e depois do Joelma. Isso. 1983. Exatamente. Exato. E todo mundo sabe a história do Joelma. Quem não sabe, não vou contar a história aqui, mas o incêndio começou num ar-condicionado, né? E não vou aumentar em detalhes se o empreendimento estava adequado, se não estava adequado. Não é Uhum. não é esse a pauta agora. Vamos falar sim sobre ar-condicionado. Se, de repente, a instalação de aparelhos de ar-condicionado, se ela é permitida, acredito que sim. Mas quais os cuidados que você deve ter? Então imagina, a gente agora, vamos supor que alugamos uma sala, um escritório, né? Exato. E só que o escritório tá quente. O escritório tá quente. Tô dando um toque ali pra nossa produção ligar o ar. Então, o escritório tá quente e precisamos instalar o ar-condicionado. Aham. Aí já vem para a área sua de engenharia, né? Sim. Tem alguns cuidados para se instalar o aparelho ou é só colocar? Foi o que houve no Joelma, né? Sim. Foram colocando os aparelhos, É. só que a fiação não estava dimensionada. Então, se o ar-condicionado é permitida a instalação, e eu queria entender os cuidados que você deve ter, ou se é só colocar o aparelho e Play. colocar para funcionar. Então vamos lá. Assim, é importante, Morena, a gente olhar como a edificação, seja de qual for, uma indústria, um prédio residencial, um prédio comercial, qualquer edificação que for, como essa edificação ela foi dimensionada na construção, quando a construtora fez, como ela dimensionou a carga dessa edificação. Então vamos supor, a carga foi dimensionada com uma carga X e
e eu estou aumentando esse X mais Y, estou indo além do que ela foi dimensionada. Aí que a gente tem o problema da fiação, que vai esquentando e que ocorrem os sinistros. Então, quando a gente tem uma edificação muito antiga que não foi dimensionada para colocação de ar-condicionado, eu preciso, em primeiro lugar, chamar uma empresa e um técnico especializado. Quem é este técnico especializado? É somente o engenheiro eletricista. Tá. Ou seja, ele vai na edificação e vai fazer um cálculo de demandas de carga para saber tudo que existe hoje e tudo o que o cliente, ou aquela suposta edificação, quer colocar a mais. Exemplo, cada conjunto ou inquilino ou proprietário quer pôr 1 ou 2 ou 3 ares condicionados em seus conjuntos, apartamentos. E isso é padrão, o que vai para um vai para outro, né? Não pode ser um coloca 3, mas eu não tenho, ele tem. Então tem que ser algo padrão. Por exemplo, num prédio residencial, se é 1 para cada um ou 2 para cada um, então é definido quanto para cada um é. Em cima desse quantitativo, se faz um cálculo e se verifica o que tem, o que dispõe, se conforme o que quer, o que a edificação deseja é além ou não, e se for além, o engenheiro vai dizer para o cliente, fala, olha, o senhor precisa entrar com um projeto de centros de medição com aumento de demanda de carga na concessionária respectiva da sua cidade. No nosso caso, a Enel, lá em São Paulo. Então, eu vou entrar com um projetinho de aumento de demanda de carga para que a Enel aumente a minha carga, porque eu não tenho essa carga disponibilizada. E, além disso, a edificação vai ter que fazer uma obra de grande monta no centro de medição, que literalmente é mudar os cabos que chegam nos relógios e as prumadas que alimentam os apartamentos ou os conjuntos, se for comercial. Então, é importante, Moreno, a gente ter realmente o aval de um engenheiro eletricista. Quando a gente tem aí uma edificação antiga, uma edificação que não tem a carga permissível para o uso de ar-condicionado. Agora, se esta carga que foi dimensionada permite, o engenheiro vai dizer: olha, o que você pode fazer exemplo, eu tenho 2 chuveiros elétricos no meu apartamento. Então, em vez de usar os 2, você pode usar um e o outro pode ser substituído pelo ar-condicionado, mas existe um limite de BTUs. Olha, para exemplo, até 18.000 BTUs. Passou disso, você não pode usar. Tá. Então, tudo isso vai ser dimensionado pelo engenheiro eletricista, e aí que nós vamos ter a real necessidade, né, do que a edificação vai precisar. E você falando de carga elétrica e tal, eu acabei de falar da General Bombas, né? General Bombas é um dos nossos parceiros que trabalhei com manutenção de bombas e tal. E aí me veio na cabeça o seguinte: o empreendimento tem a bomba de incêndio. Sim. E então, eu sou leigo agora, né? Eu sou Uhum. síndico e tô preocupado com a minha responsabilidade civil e criminal. Sim, E sim, de sim. Então, daí eu quero entender, precisa de uma ligação exclusiva para a bomba? Porque Opa! então imagina, putz, a gente torce para que não aconteça nada, mas começou Sim. um sinistro. E aí a energia foi desligada. E Uhum. como é que os dispositivos contra incêndio, ou até para combate a incêndio, que necessitam de parte elétrica, se a energia acabou, então a bomba de incêndio, ela tem que ter uma ligação exclusiva. Total. Então vamos lá, a gente tem aí várias normas, não só a instrução técnica do bombeiro. A do bombeiro é o número 22 de 2019, a IT 22. Mas nós temos também o LIG 2014, que são as normas hoje vigentes e regentes da concessionária Enel. E todas elas diz por obrigatoriedade, a ligação da bomba de incêndio, ela deve ser independente, ou seja, ela tem que ter uma ligação dedicada a ela. E como que eu vou ter essa ligação dedicada à bomba de incêndio? Ela tem que ter o quadro do medidor da bomba para ela. Um relógio à parte. Um relógio à parte. Eu não posso ligar a ligação da bomba de incêndio no quadro da administração daquele prédio. Geralmente eu vejo muitas empresas colocando exatamente a ligação da bomba no quadro da administração. Eu não posso. Porque se acaba a energia desta edificação, como que você vai usar a bomba se tiver um incêndio? Você vai morrer. Com aquele incêndio, a bomba nunca vai ser usada. E é bom você comentar isso, porque então você internauta que nos acompanha aí fora de São Paulo, né, porque, Cláudio, o nosso programa ele tem uma audiência muito ampla, Perfeito. nos assistem aí no Brasil inteiro. Então você que é de fora de São Paulo,
é importante buscar no seu estado uma empresa especializada nesse segmento, até pra poder saber qual que é a legislação do seu estado. Exato, Porque exato. aqui a gente trabalha muito e aqui em São Paulo ainda é interessante, aqui você comentou da Enel, né, Uhum. mas tem Enel, tem Electra, tem E CPFL, outras tem a Bandeirante, concessionárias, então tem que perfeito. até verificar qual que é a orientação da concessionária, Exato, é isso mesmo. para não A de norma da isso, a norma da concessionária. concessionária, de acordo com o seu Uhum. estado, o seu município, para Exato, poder não exato. infringir. Mas aí, de novo, eu comentei coisa agora do cuidado para contratar uma empresa séria. E não se preocupar só com o valor a ser investido. Porque eu não Uhum. sei se você concorda comigo, mas o mais barato nem sempre é o melhor, né. Não, nem sempre é melhor, mas você pode unir a qualidade com preço acessível, dependendo da empresa, do engenheiro, enfim, da empresa especializada. Mas aí, a gente já falou da prevenção, tal, já falamos da brigada de incêndio e o prédio Uhum, infelizmente está pegando fogo. E aí eu te falei da placa, né, que eu preciso saber onde eu estou uhum. e por onde que eu saio. Mas aí eu cheguei na escada, né, que Sim, a sinalização me levou para a rota de fuga, que é a escada. é escada. E eu escuto falar muito sobre corrimão, 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 Uhum, e eu me lembro, até você pode explanar para o nosso internauta, eu me lembro que houve uma alteração até no tipo de corrimão, uhum, né. Mas, então, eu quero que você diga para o nosso internauta, tá bom, a norma que fala sobre o corrimão, eu escuto, uhum, aqui em São Paulo, para você que é de fora de São Paulo, todas as capitais têm essa situação que passamos aqui. Aqui no centro tem prédios de uhum. 70 ou de 80 anos, Sim, onde naquela época, o corrimão era se bobear nem corrimão tinha, nem né, tinha. E se mas tinha, era um lado só, é de um né? lado Era um só, lado só. intercalado. É, é. Então, por favor, Aham. explane para o nosso internauta o que que a legislação fala sobre corrimão. Uhum, Porque se nós nos treinamentos orientamos que a descida, né, a rota de fuga, é feita uhum. pelo corrimão, é feita pela escada, e você precisa apoiar no corrimão, como que ele Exato. deve estar? Ele tem algum tipo de corrimão? Uhum. Então, porque é uma outra dúvida muito grande e a adequação do corrimão, geralmente é um investimento É o investimento pesado. é. É, é. Então vamos lá. A gente sabe que o corrimão, é como você mesmo disse, é a rota de fuga no caso de um sinistro. Então, o corrimão, em primeiro lugar, ele precisa ser resistente, não pode ser qualquer material. Ele tem que ser resistente à tração. Aí eu te faço a pergunta: o alumínio é resistente à tração? Não. O alumínio ele é resistente à chuva, sol, intempéries, mas ele não é resistente à tração e compressão. Então, para efeitos de material, a norma, não só a instrução técnica do Corpo de Bombeiros que a gente tem na IT 17, na IT 11, perdão, de 2019, mas a gente tem também as normas brasileiras que regem todo o nosso país, tá? As normas Que aí já brasileiras. não é estado Já nem não é estado, município, município, tá? Que aí país. a gente tem a NBR 9077 que regem os corrimãos. Para o Corpo de Bombeiros, é obrigatório, sim, que o corrimão ele esteja em ambos os lados, tanto na parte interna, que é o miolo, quanto na parte lateral. Então, nós temos que fazer os 2 lados do corrimão, não tem como. E também o corrimão, ele é obrigatoriamente ser contínuo, isso é uma das exigências também muito importantes, né, para que o síndico entenda, ele não pode ser segmentado. Então vamos lá, recapitulando, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser dos 2 lados e o material tem que ser resistente. Então alumínio caiu por terra. Alumínio cai por terra. Aí os materiais que a gente tem, ferro galvanizado, aço carbono, aço inox. Hoje no mercado que a gente tem mais em conta, acessível, é o ferro galvanizado. O aço inox é muito mais caro. Mas tem gente que eu já vi fazer de aço inox e ficou muito lindo. Mas é claro, a questão financeira envolve aí na escolha. Mas o ferro galvanizado fica muito, muito bem. E eu tenho visto muito corrimão de alumínio, É, muito. isso é proibido, porque na hora do vamos ver, esse alumínio não vai resistir. Porque quando a gente considera um sinistro, né, na hora do vamos ver, um monte de gente, aquela muvuca correndo, né, na hora do fogo, na hora do vamos ver, a gente vira um bicho, um animal. Você quer sair. Você quer sair e viver, sobreviver ao fogo, imagina. Então, as pessoas correndo no vamos ver, uma pula em cima da outra, uma empurra na outra, e esse corrimão vai entrar na roda. E se ele não tiver a resistência, ele pode quebrar
machucar e se tornar, né, um material, objeto aí pontiagudo que pode até ferir. Então, ao invés de ajudar, ele vai acabar complicando Vai numa situação complicar a de vida emergência. numa situação de Então, emergência. mais uma vez, por favor, você síndico, você administrador de condomínios, busque assessorar os seus. Você que é administradora, busque assessorar o seu síndico de forma ampla e não apenas por preço. E você, síndico, não fique só pregando que na sua gestão você vai reduzir custos. Não. Você vai estar economizando e que pode estar gerando, de repente, um prejuízo muito maior no futuro. Estamos fugindo do prédio, né? Então, falamos da Uhum, legislação, tal, brigada de incêndio, sinalização, corrimão. uhum. Mas aí, para quem me conhece, eu também sou gestor ambiental, sou tecnólogo ambiental. E eu adoro verde, adoro vegetação, adoro planta, adoro árvore. E tem pessoas que adoram tudo isso e moram em condomínio. E querem colocar vaso de planta, querem colocar enfeites no hall dos elevadores. Lixeira. Então, eu ia chegar na lixeira. E eu vejo ainda muitos empreendimentos com lixeira nas escadas. Aham. Então, vamos lá. Eu entendo rota de fuga, o local que eu preciso passar para poder salvar a minha vida e a de quem, de repente, eu puder ajudar. Então, é permitido esses vasos maravilhosos em hall de elevadores? É permitido a lixeira na escada? Porque eu ouvi de um morador recentemente, ele falou assim: poxa, mas eu não vou descer lá no térreo para levar o meu lixo. Se a lixeira tá do meu lado aqui, o que vai tirar a lixeira daqui e eu ter que descer 15, 18, 20 andares? Falei, não, eu quero a lixeira no meu andar. Então, no meu andar que eu digo, na escada, né? Aham. Então, por favor, explane aonde que isso infringe a norma, e Sim. porque eu Uhum. adoro vaso, imagina aquele vaso maravilhoso, aquela. Só que isso eu acredito que possa, de repente, impedir a minha saída do local. Então, é permitido vasos ou outros adornos nos andares e a lixeira nas escadas. É Então, permitido? Não é permitido? E se não é permitido, por que não é permitido? sim, perfeito. Então vamos lá. A gente tem na instrução técnica, que é a número 11, que são as rotas de fuga do Corpo de Bombeiros de 2019, e tem lá um item específico que é no item 5.5, que fala sobre os acessos às rotas de fuga. E lá ele diz assim, bem claro, que qualquer tipo de materiais diversos, aí que inclui lixeiras, vasos, o que for, materiais diversos que estejam no sentido da rota de fuga, eles não são permissíveis. Por quê? Mais uma vez, naquela hora do fogo, do sinistro, do vamos ver, aquela muvuca de um monte de gente correndo, e esses objetos se tornam perigosos, né? As pessoas se machucam. Obstáculo, né? Acaba se machucando, cai, pula, enfim. Então, não é permitido realmente a gente ter essas lixeiras nas rotas de fuga, somente nas rotas de fuga. Se a gente tem um local que não é rota de fuga, que não vai atrapalhar a saída das pessoas, não tem problema nenhum. Mas se for atrapalhar, e o local, o espaço é pequeno, e a direção da sua rota de fuga é você sair da sua porta, dar uns 3 passinhos, já está perto da sua porta corta-fogo ou da sua escadaria, eu não posso ter aí realmente nenhum objeto parado aí no trânsito da rota de fuga. Maravilha. E eu tive uma experiência interessante sobre extintores, né, até a gente não tem a lei na cabeça, né, você não tem a legislação inteira na cabeça, e foi interessante, até se por acaso eu não quero citar nomes, né, mas essas 2 síndicas que nos encontramos no sábado, onde foi feita a brigada de incêndio lá em Guarulhos, né, vocês 2 que estão assistindo, que eu sei que vocês assistem o programa, é que depois a gente acabou pesquisando na lei e o empreendimento está de acordo. Olha que interessante, né, a importância de você estar por dentro da legislação, estar entendendo até o motivo das alterações. Mas vamos falar de extintores agora. Eh, que eu também escuto muito, que eu já falei, né, me incomoda muito a pergunta se é obrigatório. Não pergunte se é obrigatório ou não, se tem, mas aí, o que que eu tenho percebido, até vai um recadinho para as empresas que fazem recarga de extintor, que fazem a manutenção dos extintores. Vocês sabem qual que é a altura que deve estar o extintor. Por que vocês não orientam o síndico, então? Sabe, que a empresa vai Uhum. lá, a construtor, não estou falando mal de construtor, mas a altura está errada, a Sim, altura está inadequada. E a sim, empresa vai lá, retira o extintor, faz a manutenção e devolve na sim, mesma altura, e não orienta. Então sim. eu queria que você orientasse o nosso internauta. Uhum, Qual que é a altura mínima
né? Porque deve ter Uhum. uma altura máxima e uma mínima para que desse espaço para o extintor Uhum. poder estar instalado. Depois que você explicar, eu vou dar um exemplo de onde eu fui. Eu tenho 1,85 de altura. E eu fiquei assustado com a altura que o extintor estava. Para Não. mim, que sou alto. Imagina uma Nossa. pessoa que tivesse uma estatura mais baixa que eu. Uhum. Bom, mas então, por favor, qual que é a altura recomendada, né? Uhum. Seja o máximo de altura e o mínimo de altura, para o nosso internauta poder até fazer Uhum. como posso dizer, uma vistoria no empreendimento, que Sim. aí você que está assistindo a gente, vai verificar que talvez no seu prédio, né, no prédio que você está, ou morando ou trabalhando, o extintor está na altura irregular. Então vamos lá, mais uma vez vamos citar a norma, né, para o síndico responsável saber entender aí a questão técnica. Então, a IT 21 de 2019 do Corpo de Bombeiros, ela que rege aí como os extintores devem estar em cada edificação. A altura, né, nessa instrução técnica, ela não tem mínimo e máximo, ela só tem uma única altura que ela rege, que é a altura máxima de 1,60, que ela pede para estar do piso, no máximo até 1,60 até o cabinho que está acima da latinha do extintor. Então, é 1,60 a altura máxima aí que a gente tem. E realmente é verdade, Moreno. Assim, das vistorias que temos realizado, nós temos realmente visto extintores muito acima. Ou seja, a pessoa que é deficiente, a pessoa que tem uma estatura menor, ela não vai ter como, né, pegar nesse extintor se ocorrer um sinistro, um incêndio, como que ela vai, né, manusear aquele equipamento se ela não tem altura nem para pegar o extintor. Então, por isso, né, essa altura máxima 1,60 é considerada com todos esses fatores. E o que eu falei que me assustou, né? Eu tenho 1,85 de altura, o extintor estava quase 1 metro acima de mim. Nossa, E daí eu perguntei para os um eu falei: perigo. "Mas como que pega isso?" Exato. E a pessoa que estava me acompanhando na vistoria, uma pessoa, assim, muito gentil, muito simpática, né, falou assim: "Mas você vai pegar pra quê?" Eu perguntei: "Como é que eu pego o extintor?" Mas eu quis dizer o seguinte, caso tivesse um sinistro, Uhum. e a pessoa muito gentil: "Você quer pegar isso aí pra quê?" Falei pra ele: "Tá pegando fogo agora, e eu preciso pegar esse extintor." Então imagina, o extintor de água, que tem ali os seus 10 litros de água, mais os 4, 5 quilos da carcaça, são 5 quilos. Então são 15 quilos o total. Como é que eu pego o extintor a quase mais de nossa. Bom, então é importante você, síndico, administrador, entender todos esses detalhes para Uhum. poder até minimizar o risco, porque você não elimina riscos, né. Sim. Você consegue minimizar, reduzir, mas é uma preocupação muito grande, porque eu vejo que, de novo, estão brincando com uma coisa muito séria, que é a prevenção de Que é a incêndios. prevenção. Cláudia, infelizmente estamos, nos aproximando aí do final do nosso programa. Mas é lógico que o internauta participa bastante. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um feriado, né? Quinta-feira, feriadão hoje. Se não me engano, hoje é Corpus Christi, né? Então, obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a você que participa sempre com a gente, os nossos apoiadores. Lembrando, qualquer pergunta, qualquer dúvida, nosso e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org. E através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 9 1681 6650. Eu sei que você já falou sobre isso, mas é importante a gente reafirmar, Uhum. porque surgem muitas perguntas sobre a variação da validade do AVCB. Uhum. Você comentou 3 anos, 5 anos, mas então eu quero entender, o internauta quer entender, porque até eu me lembrei agora que a gente recebe muitas perguntas e nem sempre a gente consegue colocar na pauta, até porque o nosso tempo é curto, nós só temos, até por respeito ao nosso internauta, é 1 hora de programa, até para evitar aí desgaste, mas enfim. Então é um padrão essa validade? Que eu me lembro que você falou, aí você vai até repetir agora para o seu internauta. Uhum. Tem um tipo de condomínio que a validade são 3 anos, e em Uhum. outro tipo 5 anos. Isso pode inverter ou pode ser, prolongado esse vamos supor que o tipo de empreendimento que você falou que são 3 anos. Uhum. Pode variar de 3, 4 ou 5, ou eles são só 3 anos? E o que você comentou de 5 anos, pode ser menos? 4 ou 3? Por que eu tô falando isso? Porque eu tive no empreendimento onde o bombeiro ele liberou o AVCB com validade de 1 ano só.
Ah, sim, vou E não explicar. era empreendimento novo, era empreendimento já, Uhum. mas daí teve uma justificativa, Sim, e ele sim. colocou lá na observação, ele fez até o bombeiro foi muito, vamos dizer, cauteloso, ele Uhum. liberou a VCB, porque o Uhum. empreendimento tinha uma necessidade especial lá, ele era um importador, e aí para importar, a empresa exigia o AVCB, então o Uhum. bombeiro liberou a AVCB, mas com prazo menor. Sim. Então, por favor, Uhum. esclareça isso para o nosso internauta. Perfeito, vamos lá, vou esclarecer. O Corpo de Bombeiros, ele dá os prazos conforme o tipo de ocupação e conforme o tipo de uso. Exemplo, edificações novas, o Corpo de Bombeiros dá a validade do primeiro AVCB 1 ano. Para também edificações que já são existentes, e no caso delas, elas estão vazias temporariamente, aí eles podem conceder 1 ano. Já houve aí um prédio residencial que tinha uma loja, uma escola de inglês no pavimento térreo, e eles concederam o AVCB para esta edificação de um 1 ano, ano, e era uma edificação que já tem mais de 40 anos. Mas isso tudo por causa da loja não, da da escola. escola que estava vazia, e aí eles deram esse prazo de 1 ano, e aí o edifício teve que renovar passado 1 ano, aí ele renovou, e aí virou 5 anos, porque ele é um edifício residencial, e a loja já estava ocupada, tinha os sistemas cabíveis a ela já instalados, tudo, então, nesse caso, foram 5 anos. E os edifícios comerciais sempre serão 3 anos. Tá. Então, esses de 1 ano varia aí conforme o uso, se é temporário, se é um evento público. Então, tem até eventos que duram 6 meses, né? Aí o AVCB pode durar aí até 6 meses. Então, varia do tipo de uso e situação de cada edificação que vai acontecer. Tá, então é importante você reconhecer essa necessidade, essa importância. Então você síndico que gosta de evento, né, festa junina tem que ter AVCB, feira tem que ter AVCB, todos esses eventos que você promove no empreendimento, tem um empreendimento que eu atendo lá em Itu, e eles fazem é a maior festa junina condominial de Itu. Então lá eles fazem uma festa que dura aí então é uma construção, por mais que temporária, e a carga de incêndio lá é muito alta. Foi aquilo que você falou durante Uhum. bastante várias oportunidades aí no seu comentário. Então você síndico, cuidado não, né, mas você pode promover o evento que você quiser no seu empreendimento, o empreendimento que você está síndico. Mas esses eventos, essas festas, essas feiras, precisa tomar um cuidado para poder não incorrer aí, de repente, no risco de um princípio de incêndio e que é o seu nome que está lá, né. Você responde civil e criminalmente. Bom, vamos para o encerramento do nosso programa. Primeiro, Cláudia, te agradecer imensamente aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Você foi brilhante nas suas colocações, então tenho certeza que, ajudou muito o nosso internauta. Lógico que agradecer a você que nos acompanhou até agora, agradecer pela sua audiência, que agora o programa vai ficar no YouTube. Então nós teremos aí muitos internautas que vão nos acompanhar, mesmo o programa gravado. Então agora eu quero que você faça aí as suas considerações finais. Então antes disso, Cláudia, você internauta, busca papel, busca caneta, e agora a Cláudia vai deixar os contatos dela. Então você que com as explanações dela fala assim: "Putz, o meu condomínio tá balançando". É, tá precisando. Exatamente. Então você que entendeu a necessidade, que sabe até da importância de adequar o seu empreendimento. Pega papel, pega caneta, porque agora ela vai deixar os contatos, você entra em contato com ela e fala assim: "Olha, Cláudia, tô te entrando em contato com você, porque eu vi a sua entrevista lá no podcast Previna-se", que é importante até para a gente poder mensurar, o resultado da participação. Então, considerações finais, deixa aí seus contatos, deixa aí porque eu sei que vão te procurar, né, É. porque a nossa audiência ela é uma audiência bastante rotativa, então de repente agora estamos com o número de a audiência está alta, obrigado a você mais uma vez que nos acompanha, mas só que teremos aí agora as visualizações na plataforma. Perfeito. Então, você que está necessitando de alguma assessoria, é o momento de fazer as anotações. Fique à vontade, Cláudia, para se despedir do nosso internauta, e mais uma vez te agradeço.
Ah, imagina, eu que quero agradecer, Morena, essa oportunidade, né, de poder estar aqui no seu programa. Quero dizer que você é um técnico especialista, Obrigado. profissional, maravilhoso. Até hoje, a todos os meus clientes têm falado muito bem do seu trabalho. Que bom, Muito obrigado. obrigada. A gente procura fazer sempre o melhor, né? Então, quem tá reconhecendo é reconhecimento de um trabalho, né? Então, a gente. E eu Você tenho. também, a gente se preocupa muito em atendê-los Aham. melhor, em fazer o melhor por você, que é a razão da nossa existência, né? E eu reconheço seu trabalho porque não é assim comum encontrarmos, né, profissionais como você que faz os cursos da brigada e que realmente cumprem o que a norma pede, exige. Então, assim, é um trabalho maravilhoso seu, um profissionalismo que não, até hoje não encontrei o melhor. Muito obrigado. Mas eu quero passar então para vocês, internautas, o meu contato. O telefone da empresa é 2193 1418. O e-mail, se vocês quiserem entrar em contato também comigo, enviando os dados que vocês precisam, colocando aí todo o histórico da necessidade de vocês, vocês podem enviar pelo e-mail comercial@souzaleãoengenharia.com.br e eu vou estar aqui à disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida. Se precisarem de orçamentos também sem compromisso, nós fazemos, vistoriar a edificação de vocês, estamos aqui à disposição de todos. Muito Maravilha, Cláudia. obrigada. Maravilha. Obrigado mais uma vez. E as portas da Abrasconde do programa Previna-se estão sempre abertas. Então, eu quero que você volte aqui sim, até porque depois da sua participação, certamente vão surgir novas demandas, novas perguntas, e eu quero que você volte aqui para nos auxiliar. Obrigado. Obrigada a você, Moreno. Você, internauta que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Esse foi o podcast Previna-se número 16, um tema de suma importância, prevenção e combate a incêndios. Então agora é o momento de você refletir como é que está a situação do seu empreendimento e buscar adequações. Previna está aqui para te ajudar. Então lembrando, Previna seu oferecimento da Macor Segurança, Capa Security, General Bombas, Orion Lift Elevadores e Omega Service. Muito obrigado. Semana que vem tem mais uma edição, sem dúvida aqui, com mais um tema de suma importância. Então não perca o próximo episódio. Um grande abraço, muito obrigado e até mais.